Artigo 55. Na propaganda eleitoral, no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação a perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos, com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral vinculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada a cada 15 minutos. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura, sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio do candidato, com o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Inciso 4. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por a linha A. Candidatos, partidos ou coligações, ou a linha B. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear a identidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais, não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Artigo 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, inciso 2, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do 58-A e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios de internet, inclusive redes sociais. Artigo 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 1º. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Artigo 57-F. Aplicam-se
ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nesta lei, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. 57H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Parágrafo 1º. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. Parágrafo 2º. Igualmente incorrem em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 às pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º. Artigo 57-L. I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida, em cada caso observado o limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentaram acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante, por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57A a 57I desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Do direito de resposta, artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos ainda que de forma indireta por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 1º. O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1. 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. Inciso 2. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. Inciso 3. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. Inciso 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet ou em 72 horas após sua retirada. Parágrafo 2º. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Parágrafo 3º. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 1. Em órgão de imprensa escrita. A linha A. O pedido deverá ser instruído com exemplar da publicação e o texto para a resposta. A linha B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço local, página, tamanho, caracteres e outros elementos que realce usados na ofensa, em até 48 horas. Após a decisão, ou tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas na primeira vez em que circular. A linha C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. A linha D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. A linha E. O defensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Inciso 2. Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. A linha A. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei 4.737, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão que será devolvida após a decisão. A linha B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. A linha C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ou da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito. A linha A. O ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. A linha B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. A linha C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quanto sejam necessárias
para sua complementação. A linha D, deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. A linha E, o meio magnético para a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. A linha F, se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e a multa no valor de 2.000 a 5.000 UFIRs. Inciso 4. Em propaganda eleitoral na internet, a linha A, deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado, nos termos referidos no artigo 57-C desta lei, e o mesmo veículo, espaço local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A linha B, a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. A linha C, os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Parágrafo 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, até que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar réplica. Parágrafo 5. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recurso às instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação, em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 6. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º, para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 da Lei 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347, Código Eleitoral. Parágrafo 9. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar.
Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral.